noite, gente. Boa noite, boa noite. Eu tô um pouco nervosa, graças a Deus. Semana passada o Johnny subiu, ele falou que era difícil pregar depois do Gabs, porque o Gabs já tinha falado tudo o que ele ia falar. Aí vocês imaginam a minha situação, pregar depois dos dois. Mas amém. Eu vou pedir para vocês abrirem João 4. E enquanto vocês abrem, eu vou pedir para a galera da intercessão orar aí para esse relógio parar, para dar tempo da gente falar tudo o que tem para falar. E uma vez que você abrir em João 4, você não vai fechar a sua Bíblia, porque a gente vai ficar nesse texto durante toda a pregação. Acharam? Amém? Amém? Acharam? Eita, agora. Então eu vou contar para vocês o que está acontecendo aqui, porque eu acho melhor... Pode voltar pro anterior. Aí. Eu vou contar para vocês aqui o que está acontecendo, porque eu acho melhor do que a gente ler o texto, porque o texto é muito longo. Jesus estava indo da Judéia para Galileia. E o que acontece? Vamos pensar que aqui a galera da quadra é a Judéia e o banheiro é a Galileia. Todo mundo sabe onde é o banheiro? Banheiro é pra cá, gente. Banheiro é pra cá. Pra quem nunca foi no banheiro, banheiro é pra cá. Tem duas maneiras da gente chegar no banheiro. A primeira é atravessando a hamburgueria e a quadra, certo? Mais rápido. Se você tá apertado, tá precisando correr, você vai pegar esse caminho. Mas você tem uma outra opção. Qual é a outra opção? Sair aqui pelo estacionamento, ir lá pela rua, entrar no social, cruzar o social e aí você chega no banheiro. Vale a pena? Não vale. Para Jesus ir da Judéia para Galileia, não valia a pena ele fazer o segundo caminho, então ele vai o primeiro caminho, que é por Samaria. Tudo bem? Então Jesus precisava passar por Samaria. E aí ele está andando e chega numa cidade chamada Sicar. E ali perto tem um poço. Esse poço, eles entendem que quem construiu, quem cavou aquele poço foi Jacó. E era meio-dia, estava um sol. E aí Jesus senta lá no poço, os discípulos vão para Sicar para comprar comida. E quando Jesus está lá, ele encontra uma mulher. É importante a gente entender um negócio. Essa mulher ela foi lá para o poço para tirar água. Só que ninguém em sã consciência tira água no meio-dia. Por quê? Porque o sol está na sua cuca. Não vale a pena. Pensa, para quem foi no sertão, a gente saía meio-dia? Não. A gente sai no final da tarde. Por quê? Porque é quando você consegue andar. Porque é quando você consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar no meio do sol. E aí essa mulher está lá, o que é estranho, mas a gente já vai entender o porquê. E Jesus puxa assunto com ela. Ele pede um pouco de água para ela. Só que aí, a resposta da mulher é maravilhosa. Porque, mano, você vê uma pessoa no posto, eu e você normalmente, tipo, se você tá ali, uma pessoa te pede um copo de água, você dá o copo de água para a pessoa, certo? Certo. Só que a resposta da mulher é a seguinte, versículo, pode passar. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. E agora eu vou contar para vocês uma fofoca quente de 2000 anos atrás. Os judeus e os samaritanos não se davam bem. Por que não? Por que não? Se você está acompanhando o nosso plano bíblico, você já percebeu que os judeus eles levavam as coisas um pouco ao pé da letra, principalmente o Antigo Testamento. Já os samaritanos eram o oposto. Eles levavam as coisas mais no liberal. Eles pegavam teologias de outros povos e acabavam misturando. Então, para o judeu, que levava tudo muito a sério, o samaritano era impuro. E qual que é a lógica do judeu daquela época? Vicky, vem cá me ajudar rapidinho, por favor. Rapidão, vem cá. Qual que era a ideia que o judeu tinha naquela época de pureza? Vamos supor que a Vicky é pura, tá bom? A Vicky é pura e eu sou impura. Tá tudo bem aí, velho? A Vicky é pura e eu sou impura. Como é que funciona? Se ela, que é pura, me toca em mim. Agora ela tá impura. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Então, o que a mulher entende? Quando Jesus pede para ela um pouco de água, ele, que era puro, ia pegar o jarro dela, que era impuro, ia beber e ia se tornar impuro. Mas Jesus funciona dessa maneira? Não. Jesus não funciona dessa maneira. A Vicky agora é Jesus, tá bom? Eu sou impura. Vicky, me toca. Eu me tornei pura. A Vicky não se tornou impura. Eu me torno pura. É assim que Jesus funciona, mas a mulher não sabe disso ainda. Vai tentar. A mulher não sabe disso ainda. A gente sabe, mas segredo. Ela já vai descobrir, E aí ela fica surpresa. Mas aí Jesus responde o seguinte, pode passar.
Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. E é nessas horas que eu queria muito que a Bíblia fosse ilustrada para mostrar a cara de confusão que essa mulher devia ter. Por quê? A resposta dela, pode passar para o próximo versículo. A resposta dela é basicamente assim: quem esse cara acha que ele é? Não, é verdade, porque ela olha para o poço de Jacó, os arqueólogos acharam ele. Eles mediram que tem 46 metros de profundidade. Você não consegue enfiar a mão e pegar água, você precisa de um jarro. E aí ela fala assim: olha esse poço aqui, meu querido. Olha o tamanho dele. Você não tem nada na sua mão. Como é que você vai me dar uma água? E por acaso, a água que você tem para oferecer é melhor do que a água que Jacó deu? O cara que fez o poço? E aí Jesus continua a resposta. E aí, pode passar o versículo. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. E a gente já vai entender o que isso significa exatamente. Mas a mulher parece que ela meio que desiste assim de tentar argumentar com Jesus. E ela fala: tá bom, me dá dessa água, eu quero beber dessa água. Só que Jesus sabe que ela ainda não entendeu com quem ela está falando. Ela não entendeu do que ele está falando, nem com quem ela está falando. E aí Jesus fala para ela: vai chamar o seu marido. E aí ela responde para Jesus: eu não tenho marido. E sabe o que Jesus responde para ela? É verdade, você não tem marido. Você já foi casada 5 vezes e esse homem que você está agora, ele não é seu marido. Só que assim, se você vê essa frase no BBB, você ia ficar: eita, olha só que o cara lançou. Só que Jesus não é um participante do BBB. Graças a Deus. Só que Jesus não é um participante do BBB. Ele não é maldoso. Não tá no caráter dele. Ele não... Calma aí, volta aqui. Ele não dá, sabe, lapada na cara das pessoas. Ele não funciona assim. Ele é misericordioso. Ele é cuidadoso. É esse quem Jesus é. Então, quando Jesus fala isso pra ela, ele não tá falando isso pra condenar ela. Tipo, você foi casada. Oh, oh. Você foi casada 5 vezes? Ó, mulher impura. Não. Ele não está chamando ela de impura. Ele está falando para ela, ele está falando: olha aqui, eu sei quem você é. Eu sei os pecados que você cometeu. Eu sei aquilo que você fez. Só que ele faz isso de uma maneira muito cuidadosa. E quando a mulher vê aquilo, ela não nega o que Jesus está falando. Ela fala: eu sei que o senhor é profeta, eu estou vendo que o senhor sabe algumas coisas. Só que ela não tem a noção de profeta que a gente tem. De, abriu o mar vermelho, fez o machado flutuar. Não. Para ela, é só tipo, beleza, você tem uma conexão com Deus aqui, você sabe de algumas coisas, então vamos mudar o assunto e vamos fazer uma pergunta de um assunto religioso da época, que era a adoração. E ela fala para Jesus: então qual que é o lugar certo de se adorar? É aqui ou é lá em Jerusalém? E a resposta que Jesus dá é maravilhosa. A gente já falou sobre isso ano passado, se você quiser ver, tá lá no canal da galera. Mas é basicamente dividido em 3 partes. Primeiro, o lugar não importa, importa a pessoa. Segundo, a salvação vem dos judeus. E aí Jesus já está dando um spoiler para ela de quem ele é, mas ela não pegou ainda. E terceiro, o que diferencia um verdadeiro adorador de uma pessoa que não é um verdadeiro adorador é o espírito. É só isso que importa. E aí a mulher, parece que ela ainda não entendeu o que está acontecendo. Ela fala assim: quando o Messias aparecer, ele vai explicar essas coisas para a gente. E aí Jesus, aí pode pôr o último, acho que é 27, 20, alguma coisa assim. Pode passar. Não, volta. Oxi, não, calma. É o 26. O João 4, 26. Peraí. Aí. Jesus fala para ela: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você.
E poucas vezes na Bíblia a gente vê Jesus se revelando assim para as pessoas. Jesus fazia milagres, Jesus pregava, mas são poucas as vezes em que ele fala, eu sou o Cristo. E ele fala isso para ela. Para a gente entender o que significa Jesus falar para ela, eu sou o Cristo, a gente precisa entender o que significa ele ser a fonte de água viva. Então vamos voltar no versículo 10. Eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia. Porque Jesus fala assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Coloca a foto do poço para mim, por favor. Aí. Isso aí é um poço, para quem nunca viu. Esse daqui, desse canto, é que tá claro, não sei se dá para vocês verem. Esse é o poço de Jacó. É onde eles realmente encontraram o poço de Jacó. E aquilo ali é uma foto de um poço qualquer, para vocês terem uma noção. Então, você tem a corda, aí você amarra o seu jarro na corda e você joga. E aí você tem que puxar aquilo de volta. Agora eu pergunto para vocês. Se você não tiver uma vasilha, se você não tiver um jarro, tem como você pegar água? Não, não tem como você pegar água. Então, quando a gente olha a situação ali de Jesus e da mulher, vai no slide dos 2 poços. Volta. Aí. Quando a gente olha a situação da mulher, o que acontece? Vamos parar para pensar. A gente olha ali, quem que está com sede? Jesus, certo? Jesus está ali cansado, com sede, querendo água. E num clima de deserto, a água é o refresco. Qual que é o tipo de sede que Jesus está? Jesus está com uma sede física, que ele vai beber a água e a sede vai passar. Quem tem o jarro é a mulher. Então, quem está fazendo um favor para Jesus é a mulher. Todo mundo ok? Essa é a situação, é o que está acontecendo ali. Só que quando Jesus começa a falar com ela, ele apresenta um outro poço. Um poço que ela não está vendo. É um poço de comunhão com Deus. É o poço que a Silene falou aqui hoje. É um poço de comunhão com Deus. E assim como o outro poço, se você não tem o jarro, você não tem como pegar água. E aí, nessa situação, quem está com sede não é Jesus. Quem está cansado não é Jesus. Quem está sobrecarregado não é Jesus. É a mulher. E a sede dela não é uma sede para beber a água do poço de Jacó que vai curar. Não, não. A sede dela é só esse poço que pode matar. E aí, quem tem o jarro é Jesus. Ela precisa que Jesus pegue a água desse poço e dê a ela. Jesus é o único que pode matar essa sede dela. E a resposta de Jesus continua. Ele fala assim, no 13 e no 14. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando ela beber dessa água, ela não vai mais ter sede. Ela não vai mais precisar buscar em outro poço. E eu achei muito engraçado, porque essa mensagem me veio no começo do ano, e a oportunidade de estar pregando ela é no carnaval. Gente, Jesus é o único que tem acesso ao poço, que vai matar sua sede. E Jesus fala, quem beber dessa água não vai mais ter sede. E não é que não vai mais ter sede, é assim, eu vou beber dessa água aqui, né? Jesus está dando água. Então, Jesus me deu água, eu bebi da água. Valeu, Jesus. Valeu, eu segui com a minha vida e o poço está lá. Mas Jesus falou que eu nunca mais vou ter sede, então tá tudo bem. Não é isso. Se a gente lê o que Jesus está falando, quando você bebe da água que ele dá, a sua vida muda. A água de Jesus, ela muda as coisas dentro de você. Porque a água que está dentro de você, ela não fica parada ali que nem uma piscininha. Ela vira uma fonte. O Espírito Santo entra dentro de você. E uma fonte, ela não fica com água parada, ela se movimenta. O Espírito Santo se movimenta dentro e através de você. E para onde ele se movimenta? Ele se movimenta para a vida eterna. Então, se você tem água parada dentro de você, por que essa fonte não está ligada? Essa fonte precisa se movimentar e precisa se movimentar para a vida eterna. Porque é essa água que Jesus dá. É uma água que vira fonte. Vamos seguir. E esse texto, ele fez muito sentido para mim no sertão. Muito sentido, muito sentido. E por 3 maneiras principais. A primeira é como Jesus se revela para essa mulher. A segunda é para quem ele se revela. E a terceira é o efeito da revelação dele. E eu queria começar no como. Pode mudar aí o slide. Como Jesus se revela. Quando a gente pensa em Jesus, no ministério de Jesus, a gente pensa o quê? A gente pensa em milagre, né? Jesus curou cego, ressuscitou morto, fez multiplicar pão. Mano, o mistério de Jesus é lotado de milagre. E glória a Deus por isso, porque tudo que ele fez foi para a glória de Deus. Todo mundo concorda?
Amém. Legal. E muitas pessoas creram nos milagres que ele fez. E nós, orando, milagres acontecem também no nome dele. Os milagres, eles fazem parte. Só que muitas pessoas queriam Jesus só por causa do milagre. A gente vê em João 2, João escreve lá, Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia que eles estavam atrás dele por causa dos milagres. E quando eu parei para pensar no ministério de Jesus, ele é extraordinário. A gente pensa no nascimento de uma virgem, a gente pensa na ressurreição dele. Só que, em todas essas coisas, ainda assim tinha um toque de normalidade. Tinha um toque do comum, tinha um toque do ordinário. No ordinário que eu digo no sentido de algo que é comum, que mantém a ordem normal das coisas. Então a gente tem Jesus nascendo de uma virgem, mas nascendo num lugar onde animais ficam. A gente tem pastores, que são a ralé da ralé, no nascimento de Jesus, vendo anjos subindo e descendo, louvando a Deus e anunciando o nascimento dele. A gente tem Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho. Só que a entrada dele é triunfal. A gente tem a morte de Jesus. A morte de Jesus foi numa cruz. Gente, hoje a gente para a cruz não é normal, mas para a época era. Ele morre do lado de 2 ladrões. Ele morre em qualquer lugar ali. Só que ao mesmo tempo, na morte dele tem escuridão, tem terremoto, tem ressurreição de morto. Jesus, o ministério dele é repleto de coisas extraordinárias acontecendo no meio do normal, no meio do comum. E isso, para mim, ficou muito claro no sertão. Porque se a gente olha, por exemplo, para a maneira que Jesus se revela para essa mulher, não teve milagre, não teve perna crescendo, não teve anjo aparecendo para ela. Não, foi uma conversa. Foi uma conversa. E eu vi Jesus sendo manifesto, por exemplo, através das doações. Pô, as doações você olha assim, o período de doação é quando eu vou limpar o meu guarda-roupa. Mas você já parou para pensar no que Deus quer fazer com a doação que você está dando? Eu vou dar 3 exemplos aqui bem rapidinho para vocês. O primeiro, pode pôr na foto. Volta. O primeiro, a gente tem aqui os pacotes do social da Carisma, certo? Lá, como é que funciona? Os pais, eles dão pouquíssimas informações. Então, o tamanho do sapato da criança, o tamanho da roupa, a idade, é isso. Essa informação que a galera daqui recebe. Uma das menininhas de lá, 10, 11 anos, ama fazer pulseirinha, ama fazer coisa no cabelo. O pacote da menina veio lotado com isso. Andressa, é coincidência, tá bom. As bicicletas, a gente recebeu umas 70, foi 70 bicicletas, Lori? 79 bicicletas. Muita bicicleta. E o Lori orava e direcionava qual ia para cada lugar, certo? Certo. Um desses lugares foi Poço Comprido. Gente, a quantidade de bicicleta que foi exata para que todos os adolescentes da igreja tivessem uma bicicleta. Pelo menos cada casa tinha uma bicicleta. E não parou pela quantidade. O tamanho. Os menores tinham bicicleta, os maiores tinham bicicleta para eles também. Andressa, pode ser coincidência. Tá bom, vou contar um terceiro caso para vocês. Uma das famílias, a mãe tinha uma filha, ela passou as informações para o instituto, né, para o pacote do instituto. Só que a mãe estava grávida. As missionárias não sabiam e a mãe não escreveu nada na inscrição. Quando chega o pacote da menina lá, ela abre o pacote, além das coisas da menina, vem lotado de coisa para bebê. Vem roupa para bebê, vem coisa para bebê. Gente, como explicar isso, se não um amor extraordinário de Deus pela vida dessas pessoas? Eu não consigo olhar para essas doações e não falar que a glória de Deus revelada ali é o amor que a gente está pregando aqui de Deus, ele mostra através daquilo. Gente, as doações, elas são uma porta de entrada para o evangelho. Não tem como eu chegar... Você entrega um pacote desse para a pessoa, não tem como eu não falar para ela: olha como Deus se importa com você. Não fui eu que mandei a roupa para bebê, mas ele sabia que você precisava. Outra maneira que Jesus se revela é na conversa. Nesse caso da mulher samaritana, ele se revelou na conversa. Ele se revelou no pessoal. Ele sentou com ela e ele conversou. E Jesus, para a gente parece que ele está usando uma analogia muito difícil. Só que quando você está na frente de um poço e Jesus está se apresentando falando de um poço,
assim, é o mais básico do básico do básico. Ele entrou na realidade daquela mulher. E muitas vezes, a gente tinha dificuldade de fazer isso. Por exemplo, se você chega muitas vezes, você chega para uma pessoa lá e pergunta qual é o seu pedido de oração, aí a pessoa fala, saúde, família. Tipo, uma coisa super genérica, assim. Parece que nunca ia... eles não tinham uma compreensão total daquilo que a gente estava falando. Mas se a gente chegasse e falasse, se Jesus estivesse bem aqui na sua frente, o que você pediria para ele? Aí a ficha caía. E eles pediam, e eles falavam aquilo que eles falariam para Jesus. Porque a gente não precisa de palavras bonitas para falar de Jesus. A gente não precisa de uma teologia refinada para falar de Jesus. A gente precisa do Evangelho. O que é o Evangelho? Que Jesus veio, ele morreu por você, ele morreu por mim, e ele ressuscitou para que a gente pudesse ter vida nele. Ponto, acabou. É isso. É isso. E Jesus se revela assim. E eu queria falar uma última coisa sobre esse tópico. Porque, assim, se revelar no ordinário não é uma coisa fácil. Se eu pego qualquer pessoa na rua ali que está andando, trago aqui para dentro, ponho aqui em cima desse palco, ligo todas as luzes, boto fogo de artifício e falo, senhoras e senhores, eu apresento para vocês... Pronto, todo mundo vai achar que esse cara é o ó do Borogodó. Ele é o que tá podendo, não é? Você vai, velho. Mas... para você entrar num jumentinho, numa cidade lotada de gente, e ainda assim a cidade toda parar e te aclamar, é porque a grandeza não está na situação, a grandeza está em você. O meu Deus e o seu Deus, ele é grande dessa maneira. Ele é grande para se manifestar no ordinário, para se manifestar no comum, para se manifestar no normal. Ele não precisa de todo o show. A gente dá para ele porque ele merece, mas ele não precisa de tudo isso. E esse texto e as experiências que eu tive no sertão esse ano me mostraram e abriram os meus olhos para aprender a ver Jesus no cotidiano, no normal, no dia a dia, naquilo que ele quer mostrar para você que você não está vendo. O segundo ponto é para quem Jesus se revela. Porque Jesus, como eu disse, ele já tinha feito milagres, ele já tinha pregado, mas pouquíssimas vezes ele falou, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E se eu te apresento a Jesus, vamos supor que você não conhece Jesus, eu vou te apresentar ele agora. E eu falo, cara, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei, ele é o Todo-Poderoso. Mano, ele é o Rei da Cocada Preta, mas na moral, você vai achar que a primeira aparição pública dele vai ser para quem? Vai ser para Herodes, vai ser para o sacerdote, não para a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, vou contar para vocês, ela não era a pessoa mais popular do rolê, cara. Não era. Não é. Ela era mulher, começa por aí, na época de Jesus, rapaz, ela era samaritana, que para um judeu ainda, pior ainda, ela tinha sido casada 5 vezes, ela estava juntada com um cara, e o fato dela ir buscar água meio-dia já mostra pra gente que ela era altamente rejeitada pelas pessoas da sociedade. Só que Jesus não rejeita ela. Jesus escolhe ela. Jesus escolhe se revelar para ela. Isso me mostra que, assim, cara, eu posso ser quem eu for. Jesus, ele quer se revelar para mim. Jesus não está nem aí se você é teólogo, assim, que, não, eu preciso ter um nível de conhecimento para Jesus se revelar para mim. Não. Porque é o Espírito Santo que revela ele para você. Ele não está nem aí se você é CEO, se você é estudante, se você é estagiário. Ele quer se revelar para você. E isso me deu uma lição de humildade muito grande. Porque às vezes a gente chega assim, não, eu fui resgatado. Eu fui resgatado pela graça. Eu conheci Jesus pela graça. E a mesma graça que me alcançou, alcança quem ele quiser. Eu conheci uma senhora, a gente estava num culto um dia, aí o Lori falou assim, quem precisa de oração, levanta a mão. Aí ela levantou, eu fui lá, cheguei nela, falei, né, por que a senhora está precisando de oração? Ela falou que estava precisando por causa da perna dela. Aí eu orei pela perna dela. Gente, foi tipo assim, eu orei, eu levantei, não deu nem tempo de perguntar para a mulher como é que estava a perna dela. Ela já falou assim para mim, Jesus foi me curar, foi ele que me fez, ele que conserta. Eu fiquei, cara, eu quero ter a fé dessa mulher, entendeu? E isso me mostrou que Jesus encontrou ela. Jesus encontrou ela numa cidade que nem recepção de celular tem, que a 3 horas de distância do aeroporto, mas Jesus encontrou ela. Não tem lugar longe o suficiente, não tem poço fundo o suficiente que ele não possa te encontrar. E por último, nessa questão, é o efeito da revelação de Jesus. Ele fala que se a gente bebe a água que ele oferece,
As coisas mudam. Dentro de você tem o Espírito Santo. A água que está dentro de você se torna uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. O seu interior, ele não é mais parado. Ele não é mais morto. Ele agora está em movimento. E ele está num movimento que quem move é o Espírito Santo e você só vai atrás. O Espírito Santo fala, vamos para lá. Eu vou, vamos para lá, vamos, tô indo. É assim que funciona. E quando a mulher encontra ele, e ela recebe essa revelação, ela sai contando para todo mundo. Se você seguir lendo, acho que é o versículo 42, as pessoas da cidade falam assim, agora nós cremos. Não por causa daquilo que você falou, mas porque nós ouvimos aquilo que ele disse. Você é uma fonte. Você não é um manancial, você é só uma fonte. Você não é o poço, você é uma fonte. Você mostra para aquele que é o poço. Você olha, essa água daqui de mim, ela não vem de mim, ela vem dele. E aí a pessoa vai até ele, e ela vai beber, e ela vai ser transformada assim como você foi. E quando você encontra Jesus, a sua vida muda. Ela muda. Se não mudou, repense isso daí, porque quando você encontra Jesus, a sua vida muda. Só que muitas vezes a gente esquece. Quando eu li esse texto, eu tinha esquecido. Assim, eu estava andando com Jesus, estava tudo certo, estava tudo ok. Mas eu tinha esquecido a profundidade do encontro que eu tinha tido com ele. Eu tinha esquecido de onde eu estava e para onde ele me levou. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode se esquecer que a gente estava perdido e estava cansado. E aí ele veio e ele ofereceu o copo com água da vida e a sua vida mudou. Muitas vezes a gente esquece do primeiro encontro. E, gente, assim, você pode ver perna crescer, você pode ver morto andar, você pode ver mudo falar, surdo ouvir. Não existe maior testemunho do que a sua conversão. Conheci uma mulher que ela por muitos anos atuou com uma missionária que tem um ministério de cura, um negócio absurdo, assim. E aí eu perguntei para ela, né, qual que foi o maior milagre que você já viu? Eu sou curiosa. Qual que foi o maior milagre que você já viu? E aí ela, né, me deixou de canto, assim, porque ela só me falou o seguinte. Eu acho que eu já até falei isso aqui antes. Eu já vi muita coisa. Mas não tem maior milagre do que quando uma vida aceita Jesus. E esse é o maior testemunho que você tem para dar. Só que você muitas vezes esquece desse testemunho. Você esquece do poder desse testemunho. Porque, gente, uma coisa é eu falar daquilo que eu vi, outra coisa é eu mostrar a diferença que tem na minha vida. É mostrar a diferença que Jesus fez na minha vida. E eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma música que eu gosto muito, 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 que chama Quando Eu Penso no Senhor. E a letra, ela não é, sabe, que poesia. Não, não é. Reconheço que não é, mas ela é suficiente. Ela fala assim, quando eu penso no Senhor, como Ele me salvou, como Ele me levantou, como Ele me encheu com o Espírito Santo, como Ele me curou cada canto do meu ser, como Ele pôs os meus pés em terra firme, isso me faz querer gritar aleluia. Obrigada, Jesus. Senhor, você é digno de toda a glória, toda a honra e todo louvor. O encontro de Jesus com a mulher samaritana me fez olhar para o momento em que Jesus mudou a minha vida. Me fez voltar para esse momento, não no sentido de idolatrar o passado e idolatrar aquilo que Jesus fez no passado, não. Mas de reconhecer que o mesmo Deus que me salvou ali, é o mesmo Deus que está comigo hoje. E que não só quer me salvar, mas quer salvar todos aqueles que eu encontro na rua. Ela me fez ser grata pela misericórdia dele, que me alcança todos os dias, pela graça dele que me alcança todos os dias. E quando eu olho para aquilo que Jesus tem feito na minha vida, assim, não tem como eu não me encher do amor de Deus e querer que os outros se encham também. Quando a gente lê a história da mulher samaritana, assim, para mim foi... eu lembro de que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, creia. Todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. É simples assim, gente. É simples assim. Então eu queria orar com vocês. E eu vou pedir para todo mundo fechar o olho. Todo mundo fechar o olho. A Silene, ela subiu aqui. Eu queria fazer uma oração em duas partes. A Silene, quando ela subiu aqui, ela falou que tem um poço para você. Só que para esse poço, para você beber água desse poço, você não pode estar com um vaso quebrado, você não pode estar com o seu copo quebrado. Jesus, quando ele estava se revelando para a mulher, ele trouxe à tona o pecado dela. Não para humilhar ela,
mas para ela reconhecer aquilo que ela estava fazendo, para ela reconhecer quem ela era e quem Jesus era diante dela. Então, nessa noite, todos de olhos fechados, eu vou perguntar para você, que reconhece que você tem um pecado, que durante essa palavra, durante esse louvor, o Senhor tem ministrado no seu coração de que você tem pecado e que hoje você não quer mais viver com Ele. Hoje você quer beber dessa água, dessa vida eterna. E hoje você quer ter uma mudança de vida. Se você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Se você não quiser, não tem problema. Mas se você quiser, levanta a sua mão. Amém, Senhor. Eu vou orar então por aqueles que levantaram a mão. E você se mantém de olho fechado. Daqui a pouco a gente vai fazer uma outra oração. Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu te agradeço porque, apesar de nós pecarmos, a tua graça nos alcança. A tua misericórdia nos alcança. E o Senhor nos dá vida nova. Senhor, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então que toda condenação nesse momento vá embora. Que as pessoas que levantaram a mão, ou que dentro de seus corações aceitam o Senhor como verdadeiro Senhor e Salvador nessa noite, que elas possam nesse momento sentir o teu abraço, sentir novamente a vida pulsando dentro delas, uma vida que não vem delas, mas uma vida que vem do Senhor, porque é o Senhor que dá a vida eterna, e é o Senhor que mata a nossa sede. Em nome de Jesus, amém. Agora, por favor, de olhos fechados ainda. Vou fazer uma segunda oração. Para você que já aceitou a Cristo, que já está caminhando com Cristo faz um tempo, mas que talvez que nem eu tenha esquecido desse primeiro encontro, tenha esquecido de como a sua vida foi mudada. E eu vou fazer uma oração. E você faz a sua oração. E eles vão cantar novamente Tu És. Porque essa música ela fala desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um encontro que de fato mudou a vida dela. E eu quero que você pense no seu encontro com Jesus. E eu não quero que você pense no seu encontro com Jesus só para você chorar. Não. Pensa no seu encontro com Jesus para lembrar de quem Ele é. Daquilo que Ele fez na sua vida. E que daqui para frente, quando começar o dia de amanhã, você vai estar colada nesse Jesus. Você vai estar colado nesse Jesus. Ele vai ser a sua esperança. Ele vai ser a sua glória. Ele vai ser a sua vida. A sua vida vai vir dele e de nada mais. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor uma vez nos alcançou, uma vez o Senhor nos encontrou, uma vez o Senhor estendeu a sua mão e o Senhor nos deu um copo de água, que não é qualquer água, mas é uma água que jorra para a vida eterna. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor os lembre da primeira vez que o Senhor os tocou. Eu peço que o Senhor os lembre de como eles se sentiram vistos, amados, acolhidos. Senhor, de que o mesmo Deus que os encontrou naquele tempo é o Deus que está querendo encontrar eles hoje. Que daqueles que se afastaram, que eles possam retornar ao poço, que eles possam retornar ao Senhor, porque é só o Senhor que dá essa água, é só Ele que dá essa água. É o que eu te peço e te agradeço, ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.